Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz. Queridos, abram comigo naquela página que às vezes, não aqui não acontece, mas tem gente que deixa aquela página meio amarela na casa, você sabe aquela Bíblia abertinha ali, fica um tempinho. Quem sabe onde é? Pois é, Salmo 91, abram comigo, queridos. Vamos começar por aqui. Misericórdia, muito forte. Aleluia. Aleluias. Queridos, nós precisamos entender verdadeiramente quem nós nos tornamos depois de Cristo. Sabe, uma das coisas que eu tenho visto é que às vezes somos enganados por tradições, somos enganados pela religiosidade, queridos, que às vezes nós somos levados a fazer o que todo mundo faz, né? Aí a gente olha e fala assim, mas está todo mundo fazendo assim, eu vou fazer assim também. E a gente começa a ser levado por essas coisas, e a gente não desenvolve a intimidade com o Senhor, a gente não tem um relacionamento com Deus. E às vezes é tão religioso isso, às vezes é tão automático essas coisas, que nós olhamos para o Salmo 91 e nós falamos assim, puxa, esse salmo é poderoso, é poderosa essa palavra de Salmo 91. Queridos, toda a Bíblia é poderosa, sabe? E nós precisamos olhar para isso e entender, cara, que de verdade nós precisamos entender o tempo da ministração, o tempo da palavra para as nossas vidas. Porque às vezes você pode olhar assim para o Salmo 91 e é poderoso isso, mas você precisa ter uma palavra rema sobre a tua vida, você precisa ter algo palpável sobre você, para que você possa caminhar naquele tempo da sua vida, sabe? E você então não pode simplesmente abrir uma página e ficar com aquela página aberta e achar que aquilo ali vai dar um resultado. Eu, antes de conhecer Jesus, uma vez eu fui num esses negócios, eu não sei se é, não é autoajuda, é motivação, esses treinos de motivação. Eu fui, queridos, lá perto da rodoviária Tietê, cara, um sabadão de tarde, domingo, das 2 às 6 da tarde. Às vezes o William falou, né, que às vezes a gente dá umas desculpinhas para não vir no culto, igual num culto de quarta-feira, né, 2 horas, o culto de domingo, 2 horas e meia, 3 horas. Eu fiquei lá 4 horas, cara, sentado. E o homem falou tanta coisa, e falou. E eu lembro, cara, que uma das coisas que no intervalo ele chegou e falou assim, olha, ali no fundo do salão haverão pessoas que você vai assinar o seu nome lá, e a pessoa vai analisar o seu nome, e de repente a pessoa vai indicar, vai falar para você mudar alguma coisa na sua letra ali, e de repente sua vida vai mudar. E eu fui lá, né, igual uma besta mesmo, né? Besta já era, porque eu já tinha ido, né? Então, mas besta porque eu já fui lá. Aí cheguei lá, aí assinei meu nome, né, cara? Aí a pessoa olhou e falou assim, olha, o seu A, você precisa fazer um A assim. Esse S, você precisa fazer assim, para a tua vida fazer assim. Aí eu peguei, né, na hora, você fica até meio assim pensando. Depois eu falei assim, gente, eu sou besta demais, aonde que a minha vida vai mudar de eu mudar a forma de escrever meu nome? Sabe? E às vezes nós estamos sendo assim. Por quê? Porque às vezes nós estamos agindo de forma automática. Às vezes alguém falou alguma coisa lá e você vai e fala, é isso aqui mesmo, então eu vou lá. E você não tem um relacionamento com Deus, você não busca o Senhor, você não ouve a voz de Deus para ser guiado pelo Espírito. Porque a própria Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os que são guiados são os filhos. Então nós precisamos ser guiados por Deus. Nós precisamos ter uma palavra de Deus para as nossas vidas. Sabe, o Salmo 91, ele é maravilhoso. Ele ainda fala assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E aí vem falando mais algumas coisas. Mas eu quero que você comece a olhar esse fato comigo. Queridos, a Bíblia diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então ele já começa a dizer algo.
que entre nós e o Senhor não pode ser uma visitação. A nossa vida com Deus não pode ser baseada num culto de quarta-feira, num culto de domingo, às vezes uma casa de edificação. Nós precisamos habitar no Senhor. E Atos 17, 28 é claro quando ele diz assim, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque dele também somos geração. Então ele está dizendo o quê? Cara, nós não saímos dele em momento algum. Mas às vezes a nossa mentalidade faz com que nós achamos que somos visitantes. Então nós, pelo fato de achar que somos visitantes em Cristo, com Cristo, a gente vai lá e quer algo naquele momento. E se esquece que nós vivemos no Senhor. Nós existimos em Cristo, queridos. Nós estamos em Cristo. E quando você olha para isso, ele começa a dizer aqui, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Queridos, nós precisamos entender algo, que nós precisamos começar, a Bíblia até fala que a boca fala o quê? Que o coração está cheio. Então não tem como você falar que você é de Jesus, que você ama o Senhor, cara, se o teu coração não estiver cheio disso. Uma das coisas que eu sempre ouvi aqui nessa casa é o seguinte: hipocrisia não é você não viver isso. Hipocrisia é você não buscar, você falar de algo que você nem busca. Isso é ser hipócrita, queridos. Agora você falar e você buscar, cara, você está dizendo o seguinte, cara, eu amo isso aqui, não alcancei ainda, mas eu estou buscando. Sabe, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos verdadeiramente fazer do Senhor o nosso refúgio e fortaleza. Por quê? Porque daí você olha, ele vai dizer assim, ó, peste perniciosa, praga alguma vai chegar à tua casa. Mas por que a praga não vai chegar? Porque você fez do Senhor o teu refúgio. Você confessou com os teus lábios que o Senhor é o teu refúgio. E o confessar, queridos, não é apenas, às vezes, no culto, quando o pastor chega e fala assim, querido, irmãos, digam para o outro, né? Fala para o Senhor, fala uma palavra bonita para Deus, né? Fala algo para o Senhor, aí você fala assim, Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Mas não tem verdade, não tem expressão, sabe? E eu começo a olhar o seguinte, cara, que verdadeiramente nós fazemos do Senhor o nosso refúgio, na nossa caminhada mesmo. Quando você começa a olhar tudo ao teu redor, e você prefere se esconder nele. Sabe, quando você começa a olhar o pecado que vem ao nosso redor, quando você começa a ver todas as situações ao nosso redor, e você diz, cara, eu ainda prefiro ao Senhor. Eu prefiro Jesus. E eu vou ficar com Jesus. Jesus, eu fico com o Senhor. No meio de toda a situação, eu prefiro o Senhor. O Antônio Cirilo tem uma música que eu gosto demais, quando ele fala assim que a presença do Senhor é mais gostosa do que o pecado. Queridos, tem pecado que é gostoso, mas para nós a presença do Senhor tem que ser mais gostosa do que qualquer pecado. Sabe, quando você olha para isso, ele fala assim, olha, no verso 9 ele fala assim, você disse, o Senhor é o meu refúgio. Aí depois ele fala assim, você fez do Altíssimo a sua morada. Queridos, está dizendo que de uma caminhada, de uma vida cristã, que está dizendo o seguinte, cara, você no início você está dizendo que ele que é o seu refúgio, mas depois ele se torna o seu refúgio. E aí ele fala assim, cara, e é maravilhoso isso quando ele diz assim, ele dará ordens aos seus anjos, ao teu respeito, porque você não tropeça em pedra alguma. Queridos, nós precisamos entender algo, que não é apenas vir à igreja, não é apenas, às vezes orar, às vezes ler, não, você precisa ter uma vida, você precisa ter um coração entregue ao Senhor, sabe, olhar para a Escritura, olhar para a Bíblia, e se preocupar com o que está escrito. Eu costumo dizer aos irmãos que andam mais próximos a mim, que de verdade, queridos, você precisa parar às vezes para pensar o que está escrito. Não é possível que nós olhemos para a Bíblia e existem coisas que você não entende, existem coisas que nós não entendemos, e por não entender a gente deixa. Quando eu estou lendo a Bíblia ali, que eu estou com tempo em casa, às vezes eu pego o celular, porque já tem um dicionário dentro do celular. Eu tenho a Bíblia no hebraico, no grego,
Então assim, eu tenho outras versões da Bíblia. Então eu começo a olhar, de repente é uma palavra que eu não conheço. E eu começo a olhar, mas o que significa essa palavra? Por quê? Porque não é apenas você ler, cara, mas Jesus, porque Deus nunca mandou nós lermos a Bíblia. Deus mandou a gente meditar na Bíblia. E a meditação é diferente de leitura, cara. Meditar é justamente você gastar tempo naquilo. Você lê, eu desisti de ler demais. De ler, ficar lendo muito tempo assim. Eu vou ler 550 capítulos num dia. Não, cara, que eu leia 5, mas que eu leia com entendimento. Até porque uma vez, eu quando pequeno, era meio assombrado, assim, sabe? E eu via muita coisa, né, quando pequeno. Ainda vejo, mas tinha uns pesadelos, velho, que me seguia, que era horroroso o negócio. E toda noite, cara, eu ficava assim, cara, eu vou dormir, mas vai vir de novo aquele negócio. E uma vez eu falei assim, já sei, eu vou rezar o Pai Nosso, eu quero ver esse trem me pegar hoje. E aí eu falei assim, bom, mas uma vez só não, vou bastante. E aí eu falei assim, vou rezar 100 Pai Nosso, quero ver. Só que eu não, queridos, se você for rezar 100 Pai Nosso, cara, à noite, vai passar a noite. Então, eu fiz modo turbo, né? Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, uma. Pai Nosso está no céu, 2. Cara, naquela noite, velho, eu tive um pesadelo daquele de arrebentar com tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz tanto, orei tanto e tive um pesadelo dessa maneira. Por que isso? Naquele dia eu ouvi a voz de Deus. Ele falou assim, era melhor uma vez só, mas feito direito, né? Eu falei, né? Uma vez só era melhor. E aí eu comecei a fazer uma vez só. E aí esse pesadelo parou de me assombrar. Mas por quê? Porque às vezes nós entramos no modo mecânico. Às vezes nós entramos no automático, queridos. Queridos, precisamos entender algo. A igreja é maravilhosa, mas ela não pode ser a tua base de vida. A igreja, ela é complemento, é onde nós nos congregamos, nos reunimos para adorar o Senhor, para ter um direcionamento de Deus. A igreja, eu creio que a igreja, muitas das vezes, ela é justamente para pegar aquela galerinha que tem um ministério, que tem um chamado ali, vai para lá, vai para cá, faz isso aqui, vai ali. Mas ela não é o centro, ela não pode ser o centro da tua vida. Porque se for assim, cara, a gente está muito ruim. Imagina, vai se relacionar com Deus domingo à noite, quarta à noite. Quando vem na quarta e quando vai na casa de edificação. Então, quer dizer, cara, a gente se torna muito ruim, a gente não vai conseguir ouvir Deus no meio das circunstâncias, a gente não vai conseguir ouvir. E a gente vai então ser guiado por qualquer voz. E a gente então quer que o Senhor nos guarde, mas a gente não fez do Senhor o nosso refúgio. E aí então se torna um problema para nós. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, a gente está achando que Deus tem obrigação de nos guardar, mas a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não ouve Deus. Às vezes Deus está falando assim, para de fazer isso aí, vá para outro canto. Você fala assim, não, o outro foi para lá também, eu vou para lá. Não, queridos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E o Senhor tem prazer em falar com os filhos. E nós, sendo filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo, queridos, de tomar decisões baseadas na nossa carne, baseadas na nossa vontade. Eu estou com vontade. Não, eu vou colocar minha vontade na cruz do Calvário. Eu não posso ser guiado pelo que eu estou achando. Não, eu não acho. Porque o crente não tem que achar, o crente tem que ter fé. Nós somos chamados para andar por fé, queridos. Nós não podemos andar por vista. Eu não posso fazer algo só porque o outro fez. Eu tenho que fazer algo porque o Senhor me disse para fazer. Queridos, quando eu entro num lugar de obediência, quando eu ouço a voz do Senhor e entro nesse lugar, eu sou guardado. Por quê? Porque eu tenho respaldo de Deus. Quando está falando assim, olha, mal nenhum chegará à tua tenda, né? Peste perniciosa e sei lá, tanta peste que tem. Cara, não interessa quem seja. Interessa o seguinte, o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, mal nenhum chegará a mim. O que interessa é isso. Durante muito tempo, eu percebi assim que muitos cristãos perderam muito tempo estudando o nome de demônio. E eu quero saber nome de demônio, queridos.
Eu quero é conhecer Jesus. Não me interessa saber quem é. Ah, é fulano. Que fulano, rapaz? Vai para lá. Esses dias atrás, em uma das minhas visões, eu vi um trem meio feio do lado de fora da minha casa. E todo feião, assim, olhando para a minha cara. Eu falei, o que você está querendo? Você quer entrar? Falei, vai entrar para baixo da égua, doido? Que não, maluco. Aí eu falei assim para os irmãos, assim, queridos, diante de uma visão dessa, nós podemos ter duas posições. Ou nós podemos nos assustar e correr, ou nós podemos erguer as nossas mãos e glorificar a Deus, porque o diabo não vai me tocar. O diabo não vai nos tocar, queridos, enquanto o Senhor for o nosso refúgio. Não importa, queridos, a cor do diabo, não importa se é grande, se tem chifre, se tem rabo, se deixou de ter. Não interessa. O que interessa é que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O que interessa, queridos, é que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Mas para o maligno não tocar, queridos, não é que Deus nos guarda aleatoriamente, mas nós fazemos de Deus a nossa morada. Nós fazemos de Deus o nosso refúgio. Aí você vai me perguntar, mas como que eu posso fazer de Deus o meu refúgio? Cara, eu vou obedecer aquilo que Ele está mandando eu fazer, cara. Eu vou entrar num lugar de obediência. Queridos, existem coisas que são reveladas, mas enquanto não são reveladas, faz o normal, faz o básico. É igual fazer comida, queridos. Gente, não adianta você querer fazer comida chique se você não aprendeu a fazer arroz e feijão. Aprende a fazer arroz e feijão primeiro. O que é o arroz e feijão nosso, queridos? É Bíblia, oração e jejum. Aprende. Eu quero ter uma revelação de Deus. Vai ler a Bíblia. Vai meditar nas Escrituras. Eu não sei o que eu vou fazer. Jejua. Ora em línguas. Passa tempo. Fica lá. Eu estou no caminhão de novo, né? Aí eu fico lá no caminhão só. Aí tem hora que eu canso de ouvir a palavra, assistir um pouco, eu pego e coloco a ministração. Aí eu volto da ministração, ponho alguma música. Aí volto, eu vou de novo. Aí fica assim. Aí vai, a mente está ali. Por quê, cara? Porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter um direcionamento de Deus. Eu estou cansado de fazer as coisas por minha vontade. Queridos, eu entendi o seguinte: eu não posso me dar o luxo de fazer as coisas do meu jeito. Não, é do jeito de Deus, no tempo de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que o fato de estarmos na igreja não nos torna crentes. Tempos atrás o Senhor me disse isso, né? Que não é porque algo está na geladeira que está gelado. Então, quer dizer, não é o fato de você estar na igreja, nós estarmos na igreja, nós somos crentes. Queridos, crente é aquele que crê mesmo. Crente é aquele que busca o Senhor e fala assim: Deus falou isso aqui, é isso aqui. Eu falo muito, eu falo com os irmãos. Às vezes tem uns irmãos aí que estão passando uns perrengues aí na saúde. E eu falo, gente. Aí teve um mesmo essa semana, foi internado. Eu falei, o quê? Aproveita, está internado, não está? Pega a Bíblia. Passa o dia na Bíblia aí. Porque você não vai sair de hoje, vai? Não. Então, você tem duas maneiras de passar o dia. Ou você pode passar reclamando, ou você pode passar meditando na palavra. Você vai escolher como é que você vai passar, mas você vai passar. Nós precisamos escolher como é que nós vamos viver. Mas nós vamos passar por certas coisas. E eu vou dizer algo para vocês. Às vezes não adianta você querer ter fé na hora que o pau está quebrando. Porque se você não desenvolveu fé lá antes, meu filho, na hora que o pau está quebrando não vai ter não. E uma das coisas que o Senhor é maravilhoso, queridos. O Senhor é maravilhoso. Por quê? Porque Ele nos avisa antes. O Senhor nos avisa antes das coisas acontecerem. Sabe? Avisou a Márcia antes, né? Antes de ter um diagnóstico de câncer. O Senhor nos avisa antes. Sabe? A questão é que quando Ele nos avisa, Ele está dizendo o seguinte: ó, vai vir uma tempestade aí. Aguenta a mão aí, fica firme. Mas não queira desenvolver fé na hora que a tempestade chega, porque daí não dá. Nós precisamos aprender a não ser reativos ao diabo. Nós precisamos ser preventivos. O diabo chegou, você fala assim: você veio por aí? Eu sabia. Seu besta.
eu pelo fato, às vezes, de ter essas visões, às vezes eu vejo, né? Aí entra no meu quarto. Aí esse dia eu estava com sono, gente. Mas um sono, pensa no sono. Aí daqui a pouco eu estou deitado assim, quase dormindo. Daqui a pouco eu senti aquela coisa assim. Falei, ah, não. Falei, se eu deixar você aqui dentro, eu não vou dormir. Aí eu peguei, sentei assim, falei, vai embora em nome de Jesus. Que eu quero dormir. Se você ficar aqui, eu não vou dormir, eu estou com sono. E aí foi embora, eu fui dormir. Mas às vezes o diabo vem, às vezes a situação vem, a gente está tão desprevenido, a gente está tão assim, cara, que o negócio acontece e fala assim, como é que foi? Aí se a gente parasse para olhar, a gente ia ver que Deus nos avisou, mas a gente não conseguiu ver. Sabe, quando você olha para essa palavra, você vai ver o que o salmista está dizendo o que, cara? Que quando nós fazemos do Senhor, quando nós mergulhamos em Cristo e quando nós fazemos dele a nossa morada e o nosso refúgio, cara, de verdade, o diabo não pode tocar em você. Mas essa é a nossa responsabilidade, fazer do Senhor o nosso refúgio. O que ele tinha para fazer na cruz, ele fez, queridos. Agora é a nossa parte, agora é a nossa vez. Nós precisamos entender que é o nosso tempo de buscarmos e conhecermos a Deus. Eu tenho visto que às vezes o engano tem imperado nas nossas vidas, sabe? Se a gente olhar, eu me esforcei tanto para essa administração, que eu fiz um esboço grande. Olha, misericórdia. Será que eu vou conseguir ler isso tudo? Queridos, mas assim, Marcos capítulo 12, a Bíblia diz deixa eu ver se não confundir. Marcos capítulo 12. A Bíblia vai falar de um escriba, que ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, qual o maior dos mandamentos? Aí o Senhor responde, amarás ao Senhor teu Deus, toda a tua força, teu entendimento, teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí aquele homem chega e fala assim, Senhor, eu vejo que o Senhor respondeu muito bem, e é de verdade, porque sim, só temos um Deus, e nós devemos amar os nossos irmãos, o nosso próximo. E aí o Senhor diz para ele assim, vejo que você respondeu bem, você não está longe do reino. Queridos, o que o Senhor estava dizendo para aquele homem é o seguinte, que de verdade, o entendimento dele estava posicionando ele. Queridos, o nosso entendimento nos posiciona no reino. Por quê? Porque às vezes nós estamos no reino de Deus e nós nos satisfazemos com migalhas que caem da mesa. Mas nós somos feitos filhos de Deus e nós podemos nos assentar à mesa e comer do melhor da mesa. Mas às vezes o nosso entendimento nos posiciona no lugar ruim. A falta de entendimento, a falta de clareza de quem nós somos e de quem nos tornamos, faz com que nós não aproveitemos as maravilhas do reino de Deus. Sabe, quando nós às vezes estamos enfrentando uma doença, estamos enfrentando algo desse tipo, às vezes nós olhamos para o Senhor e dizemos, Senhor, se for da tua vontade, queridos, essa oração às vezes está revelando o que? Que nós não entendemos quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Então a falta de entendimento, essa falta de clareza, faz com que nós nos posicionemos num lugar ruim, num lugar onde nós não deveríamos estar mais, sabe? E você vai olhar, e de outra maneira, você vai ver também deixa eu ver, aqui em Mateus 22, que é a parábola, que Jesus conta uma parábola de uma grande festa, e aí chega um momento que os convidados estão todos ali dentro, e aí o Senhor da festa entra e ele olha para um homem, e aquele homem não tinha as vestes, adequadas para aquele lugar. Aí o Senhor daquele lugar diz assim, como que você entrou aqui? E aí fala para os guardas, tirem ele, lancem ele para fora. Queridos, a falta de entendimento nos tira do reino. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos entender quem nós de verdade nos tornamos, porque às vezes nós achamos que estamos desfrutando do reino e nós estamos fora do reino. Por quê? Porque a nossa mentalidade fez com que nós não permite que a gente permaneça no reino de Deus. A gente fala assim, mas eu aceitei a Cristo. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês.
eu me lembro de duas pessoas próximas a mim, que inclusive foi na área da minha casa. Eu conversei, eu ministrei Jesus para essas duas pessoas, em situações diferentes, dias diferentes. E eles aceitaram a Cristo, oraram, fizeram a oração de confissão, mas cara, não mudou nada. Aí chega um dia, passado um tempo, uma dessas pessoas chegou para mim e falou assim: mas minha vida não mudou. Eu falei: então, mas é aquele Jesus que você aceitou aqui na minha área, ficou aqui, você não levou ele. Quer dizer o quê? Cara, ele não teve o entendimento para entender, ele não conseguiu entender quem Jesus era para ele. E aí então foi um ato religioso, foi algo que simplesmente entrou por entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não entendeu. E o fato dele não entender, a vida dele não mudou. Cristo não pôde agir na vida dele. Por quê? Porque ele não entendeu. E às vezes a falta de entendimento, essa falta de clareza, faz com que a gente não desfrute do reino. Queridos, nós precisamos entender que o reino dos céus está a nosso favor. Deus, Ele torce por cada um de nós. Ele quer que nós possamos viver uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de conquistas, né? O próprio Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar, destruir, mas ele veio para o quê? Para nos dar vida e vida em abundância. E às vezes nós não estamos desfrutando da abundância de Deus por falta de entendimento. O nosso entendimento não nos permite desfrutar de tudo aquilo que já é nosso. Sabe, Eclesiastes 10, ele fala assim que viu um erro que procede do governador, né? Servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Por quê? Por falta de entendimento de quem era. É inconcebível, queridos, um príncipe andando a pé e um servo andando a cavalo. Mas no mesmo livro, mas na Bíblia, no livro de Zacarias, o próprio Deus diz assim que Ele vai confundir aqueles que estão a cavalo, para fazer a coisa voltar ao que é certo. Mas, queridos, nós precisamos entender que Deus é ao nosso favor, né? Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, às vezes quem é contra nós é a gente mesmo. Às vezes o nosso maior problema não é o diabo, nosso maior problema não são os demônios. Cara, o nosso maior problema é a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de entendimento. Às vezes nós olhamos para um salmo desse e achamos maravilhoso. Nossa, que maravilhoso, né? Praga nenhuma vai chegar à minha casa, vai dar ordem aos anjos dele. Vai, mas por que ele vai fazer isso na sua vida? Nós precisamos entender que sim, ele quer fazer isso, sim. Ele quer que o reino dos céus seja ativo na nossa vida. Mas às vezes a nossa falta de sabedoria faz com que o reino de Deus fique paralisado ao nosso redor, que a gente não faz ele se movimentar. Eu comecei a entender algo, quando você olha para o ministério dos anjos, eu vou falar um pouquinho também, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então quer dizer, estão a nosso favor. Às vezes a gente acha, a gente cresce. Quando é pequeno, todo mundo fala que a gente tem um anjo da guarda, não é? Mas eu não acredito que esse anjo saiu de perto. Só que às vezes a nossa mentalidade faz com que, não, quando era pequeno, isso aí, agora não. Ué, mas se a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, então quer dizer, está ali do seu lado. Tem um anjo do seu lado, queridos. Tem um anjo aqui, misericórdia, queridos, né? E aí nós precisamos entender isso. Mas espera aí, se esse anjo está aqui, o que ele está fazendo? O salmista, no Salmo 103, ele diz assim que anjos poderosos do Senhor, que ouvem a voz da palavra do Senhor, que obedecem a palavra do Senhor e ouvem a sua voz. Queridos, nós precisamos entender que um anjo de Deus está esperando que você comece a liberar palavras de Deus para que ele possa agir na sua vida. Sabe, você precisa começar a liberar aquilo que Deus tem falado com você. Nós precisamos ter ousadia, nós precisamos, sabe, confessar a palavra. Nós precisamos parar de olhar para os problemas e olhar para um Deus que está acima de todo problema. Salmo 29 diz que Ele está assentado sobre os dilúvios da terra. Cara, não tem problema que Ele não esteja acima. Ele está acima de todas as coisas.
Mas nós às vezes olhamos para as dificuldades e nós esquecemos de olhar para um Deus que está acima de todas essas dificuldades. Sabe? Uma das coisas que eu tenho entendido, queridos, é que às vezes nós olhamos, nós viemos à igreja, esperamos uma palavra de poder. Eu vou sair daqui com uma palavra poderosa, vai vir uma palavra, uma rajada de Deus sobre a minha vida, eu vou sair voando, flutuando. Queridos, a palavra de Deus é poderosa quando nós colocamos em prática. Quando nós começamos a praticar a palavra, ela se torna poder de Deus na nossa vida. Sabe? Então não é o fato de apenas você ouvir, você esperar que de repente suba alguém aqui e te dê uma revelação. Uau, assim diz o Senhor, e pai, você fala misericórdia, flutuou, e o anjo voou, e o outro desceu, o outro subiu, e virou um aeroporto de anjo aqui dentro. Cara, não adianta nada se você não colocar em prática aquilo que você está ouvindo. O verdadeiro poder da palavra está justamente em nós nos tornarmos praticantes da palavra. Tiago diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Eu comecei a desenvolver, eu comecei a entender essa questão. E eu começo a entender o seguinte: quando eu vou orar de manhã, eu começo a orar assim: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha rocha. O Senhor, meu Deus, é o meu Salvador. O Senhor me remiu com mão poderosa. Senhor, o Senhor é todo poderoso e eu te exalto, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor já abençoou esse dia em que eu estou. Esse dia, Senhor, o Senhor já abençoou, o Senhor já foi até o final do dia e o Senhor já abençoou ele. Senhor, eu quero te dar graças, Deus, porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos a meu respeito para me guardarem de todo mal. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, porque o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Porque eu fiz do Senhor o meu refúgio, e eu estou habitando no Senhor, eu vivo no Senhor, eu me movo no Senhor, e eu existo no Senhor. E por causa disso, eu não posso viver em miséria, eu não posso ter falta das coisas, porque o Senhor é Deus de abastança, o Senhor é Deus de todo suprimento, o Senhor é exaltado, o Senhor está sentado sobre os dilúvios, e o Senhor governa todas as coisas. A minha vida não está fora do teu chamado, a minha vida não está fora do teu propósito. E aí então eu começo a orar dessa maneira, por quê? Porque eu entendo o seguinte, queridos, que eu começo a movimentar o reino a meu favor. Eu começo a mover o reino de Deus a meu favor. E eu começo então a fazer o quê? Com que os anjos trabalhem ao meu favor, para que aquelas palavras que eu estou liberando, eles começam a trabalhar para que aquelas palavras se cumpram na minha vida. E nós precisamos entender isso, quando o salmista diz, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio. Cara, eu moro nele, eu habito nele. E por habitar nele eu posso dizer, o Senhor é o meu refúgio. Praga nenhuma vai chegar, mal nenhum vai chegar. Queridos, e nós precisamos então olhar para tudo isso e entender, queridos, que nós somos seres espirituais. Que antes de haver o natural, houve o espiritual. Não é o contrário, não é o natural para que haja espiritual. Não, é o espiritual e depois o natural. Então nós precisamos aprender a mover o espiritual. Nós precisamos aprender a mover o reino espiritual ao nosso favor. A fazer com que o poder de Deus venha ao nosso favor e comece a transformar as nossas vidas. Deus sempre nos chama, sempre está chamando a nossa atenção. Deus sempre está falando conosco para que a gente possa mudar de atitude, para que a nossa mente possa se abrir diante das circunstâncias. Queridos, existe mais de Deus para mim e para você. Existe muito mais do Senhor para as nossas vidas. Mas nós precisamos abrir a nossa mente para o Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e entender que existe mais. Nós não podemos nos satisfazer com o que as pessoas dizem. Não, aquilo pode servir de base, mas eu preciso ter uma experiência com Deus também. E eu quero dizer algo a vocês. As obras de Deus revelam Deus, mas não quer dizer que você vendo as obras dele, você conhece ele. Você precisa vivenciar o Senhor, você precisa experimentar. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom.
Não está falando provem e vejam as obras dele, não. Provem e vejam que ele é bom. Está dizendo, provem dele. Conheçam ele, é o que João diz em 1 João. O que dele ouvimos, né? Vimos, ouvimos, isto vos anunciamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, né? Isto anunciamos a vocês. O que o João estava dizendo? Olha, o que eu estou anunciando a vocês é tudo aquilo que eu experimentei de Deus. Queridos, o poder de Deus está justamente em nós conhecermos a Deus. Quando nós conhecemos ao Senhor, Ele se torna o nosso refúgio. Porque não é apenas uma palavra vazia, mas é alguém vivo que habita em nós. E o poder de Deus, a Bíblia é poderosa. A palavra de Deus se torna poderosa nas nossas vidas. Quando nós fazemos do Senhor, de verdade mesmo, a nossa habitação. Quando nós mergulhamos em Cristo, quando nós passamos tempo buscando ao Senhor, você fala assim, puxa, mas eu não estou entendendo nada. Queridos, Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos. Primeiro a gente tem fé, depois a gente entende, se é que vai entender algum dia. Cara, nós precisamos mergulhar nesse Deus maravilhoso. As obras, aquilo que a gente pode passar, aquilo que a gente pode fazer. Muitas das vezes nós podemos passar uma vida na igreja e não conhecer o Senhor, queridos. Gideão foi um homem que a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão, né? E fala com Gideão. Gideão está meio chateado com toda a situação. Mas eu comecei a olhar que Deus queria ter um relacionamento com Gideão. Mas Gideão estava tão acostumado com aquele tempo, tão acostumado com as coisas que ele vivia. Naquela época, os sacerdotes usavam o colete sacerdotal e tinha aquelas pedras, o Urim e Tumim, que quando era sim ou não, uma das pedras se acendia. Então, Gideão se acostumou ao quê? Sim, não, sim, não. O anjo vem e fala com Gideão. O que Gideão faz? Senhor, se for eu mesmo, se é comigo mesmo, eu vou colocar o noveiro de lã lá fora, e o noveiro de lã vai amanhecer molhado, o chão vai estar seco. Tá, aconteceu. Aí Gideão fala, então, de novo, agora o noveiro vai estar seco, lá fora vai estar molhado. Acontece de novo. O que Gideão estava mostrando? Que ele só conseguia se relacionar com Deus como? Sim, não, sim, não. E às vezes nós somos assim. Às vezes Deus está querendo falar conosco, às vezes Deus está querendo que nós mergulhemos em algo mais profundo da parte dEle. E a gente está assim, não, Senhor, eu só sei sim, não. Não fala mais, não fala outra coisa que eu não sei. Sabe, e às vezes é isso. Às vezes nós estamos mergulhados nisso, nesse sistema. Queridos, nós precisamos largar esse sistema e nós precisamos mergulhar no Senhor Jesus. Existe um lugar mais profundo em Deus para cada um de nós, sabe? E aí você vai ver o seguinte, que Gideão está tão acostumado com isso, que depois que acaba toda a guerra, todas aquelas coisas, chegam para Gideão e falam assim, Gideão, reina você e a sua família sobre nós. Gideão fala assim, não, nem eu nem minha família vamos reinar sobre vocês, mas o Senhor reinará sobre vocês. Aí a Bíblia diz o quê? Que Gideão pega e faz o quê? Um colete sacerdotal. E a Bíblia diz que aquilo se torna uma maldição para Gideão e para sua família. Por quê, queridos? Porque, de verdade, tudo que Gideão experimentou com Deus não permitiu que ele conhecesse Deus. A religiosidade, o sistema do mundo, o sistema da época, Gideão não conseguiu romper com tudo aquilo para que ele pudesse conhecer o Senhor. E aí então o Deus dele era sim, não, sim, não. E nós precisamos aprender a conhecer um Deus que é ilimitado no seu falar. Queridos, Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Deus pode se manifestar da maneira que Ele quiser, queridos, Ele é Deus. Nós só precisamos uma coisa, Senhor, me ajuda só a entender. Mas do jeito que o Senhor quiser vir, é muito bem-vindo. Do jeito que o Senhor quiser falar comigo, o Senhor é muito bem-vindo, Senhor. Só me ensina a te ouvir, sabe? Me ensina, Senhor, a sentir a Tua presença. Me ensina, Deus, a reconhecer a Tua voz em meio a tantas outras vozes. Nós precisamos olhar para tudo isso, queridos, e entender que Deus tem muitas coisas para nós. Eu creio em dias, queridos, que nós vamos viver. Eu creio que
esse ano o Senhor vai nos dar uma experiência maravilhosa. Esse ano ainda nós teremos uma experiência aqui dentro, queridos. Tem pessoas aqui dentro que têm pedido para verem o Senhor. Queridos, Ele não vai deixar você ver não, mas você vai ver uma pontinha assim do trono dele, você vai ver um negócio aqui. Mas vai ser doideira isso aqui, cara. Vai ficar pequeno esse lugar, queridos. Escuta o que eu estou dizendo a vocês. Esse lugar vai ficar pequeno ainda esse ano. Mas nós precisamos reconhecer o agir. Nós precisamos reconhecer a presença. Porque de verdade, queridos, o Senhor, Ele só se torna o nosso refúgio quando nós fazemos dele o nosso refúgio. Sabe? Quando nós olhamos para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, eu amo tantas coisas, Deus. Tem tanta coisa na minha vida que eu quero fazer, mas o Senhor, meu Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Igreja, é tempo de nós pararmos de verdade em ficar dando desculpa. Às vezes a gente é mestre em dar desculpa, queridos. Eu, por vezes, às vezes eu brinco comigo mesmo, falo assim, às vezes dá vontade de fazer a vigília das causas impossíveis. Aí você fala assim, misericórdia das causas impossíveis. Eu falo, porque às vezes o impossível é a gente sair do sofá. O impossível, cara, já começa por aí. O impossível é a gente sair da frente da televisão. O impossível é a gente, sair daquele lugar de comodismo e falar, vou parar com esse trem aqui, eu vou levar a sério tudo que Jesus fez na minha vida. Nós precisamos levar a sério o que o Senhor fez, porque de verdade Ele levou a sério. Toda a obra da cruz Ele levou a sério. É tempo de nós voarmos em Deus, é tempo de nós conhecermos. Mas eu creio, queridos, que de verdade nós precisamos nos entregar ao Senhor, nos sujeitarmos a Deus. Tiago fala isso. Se sujeitem a Deus, resistam ao diabo, ele vai fugir de vocês. Então o nosso problema não é o diabo, o nosso problema é a sujeição a Deus. O diabo, não, queridos. O diabo é tão assim, que no livro de Romanos, Paulo fala tanto do diabo, que ele vai falar lá no finalzinho do livro, ele fala assim, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Isso foi tudo que Paulo falou a respeito do diabo. E às vezes nós estamos dando tanta importância para o diabo. Os demônios, o diabo. Esses dias alguém falou para mim assim, mas se eu fizer isso aqui eu vou ter retaliação. Eu falei, vai. Não, queridos, a briga está o tempo todo aí, queridos. O problema não é retaliação, deixar de retalhar. Ele faz o que ele quiser. Ele tenta o que ele quiser, queridos. Ele pode tentar, ele é tentador. A Bíblia já fala o quê? Tentador. Então ele pode tentar. Mas o problema não é ele tentar. O problema é onde eu estou. Queridos, eu estou em Deus, eu estou em Cristo. Para ele poder me atingir, ele vai ter que pegar o Pai, o Filho e o Espírito. Queridos, ele não dá conta não, ele não é besta. O problema é que às vezes nós saímos desse lugar para querer enfrentar ele no lugar dele. Queridos, nós não temos que descer ao nível dele, queridos. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então você não precisa descer. Aí eu vou falar com você frente a frente. Não vou nada, rapaz. Vou ficar daqui de cima, tonto. Sai para lá, louco. Não quero ter nada com você não. Por quê? Porque o nosso lugar é outro lugar. Jesus nos colocou numa região maior, queridos. Nós estamos assentados com Ele. Então nós podemos desfrutar de algo melhor e maior. Gente, não tem fórmula mágica. É Bíblia, é oração, é jejum. Não tem outra coisa. Não tem, eu vou fazer 7 dias. Não, você pode fazer 7 anos. Não, então faz 7 anos, é melhor. 70 anos, faz 70 anos, pronto. Eu vou fazer uma leitura da palavra. 70 anos, faz 70 anos, pronto. 7 dias, faz 70 anos logo. Eu vou fazer um jejum de Daniel. Queridos, não, faz o jejum de Jesus, pronto, faz 40 dias. Então faz mais até, Jesus, o Senhor falou que eu ia fazer obras maiores. Faz o jejum de 100 dias, pronto. Nós precisamos entender, queridos, que é tempo de nós rasgarmos, o nosso coração, rasgarmos a nossa, não veste, não, e deixar essas coisas e mergulhar em Cristo, queridos. Gente, não há nada melhor do que Jesus Cristo.
Não há nada e ninguém maior do que Jesus. O melhor de Deus já nos foi dado, Jesus Cristo. Gente, o melhor de Deus já nos foi dado, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que Deus tem de melhor para nós. Jesus Cristo é o que tem de melhor para nós. Jesus Cristo, queridos, Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais ninguém, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de Jesus. Jesus é suficiente para nós. Jesus nos basta, queridos. Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, a Tua presença, Senhor, é maravilhosa. Nós nos alegramos em Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor a Ti foi dado, Senhor, foi derramado sobre o Senhor um óleo de alegria. Deus, nós nos alegramos na Tua presença, porque de verdade, Senhor, o inimigo pode tentar fazer muitas coisas, mas nós estamos escondidos no Senhor. Senhor, nós estamos morando, nós fizemos do Senhor a nossa morada, o Senhor é o nosso refúgio, Senhor. Pai, assim como nós temos visto nesses dias, onde os Estados Unidos estão para enfrentar um grande furacão, muitas das vezes, Deus, furacões vêm contra as nossas vidas, mas nós estamos escondidos no Senhor. Nós estamos escondidos no Senhor, Deus. Pai Santo, o Senhor é maravilhoso. A Tua presença, Senhor, é maravilhosa. Senhor, nós não queremos pedir, Senhor, bênçãos. Nós não queremos pedir, Senhor, coisas ao Senhor. Nós queremos pedir a Tua presença. A Tua presença, Senhor, ela é maravilhosa. A Tua presença é maravilhosa, Senhor Jesus. Senhor, nós Te amamos. Nós Te amamos. Feche seus olhos, começa a falar com Ele. Começa a dizer a Ele quanto você o ama. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu vejo dias, Pai, em que nós mergulharemos no Senhor. E nós não teremos pressa de sair desse lugar. Nós não teremos pressa, Senhor. Senhor, afasta tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti. Ah, Jesus, nós queremos mais de Ti nesse tempo, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Entra nos nossos quartos, Deus. Transforma, Senhor, os nossos ambientes. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa morada. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Ah, Senhor, o Senhor é maior que qualquer doença. O Senhor é maior que qualquer problema, Deus. O Senhor é maior, Senhor Jesus. O Senhor é maior que tudo. Ah, Jesus, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Senhor. Se manifesta nesse ambiente, Senhor, trazendo cura, renovando os nossos corações. Alinha os nossos corações ao Teu, Senhor Jesus. Alinha os nossos corações, Senhor Jesus.